Estão liberados, pessoal, não vai ficar só o Moisés comigo, é? Glória. Acaba brincava na lama, chutando lama mesmo. Brincadeira era brincar, meu irmão. Só com os shorts no meio da rua, brincando na lama, chutando lama nos outros meninos. No meio da rua. Era no dia de chuva. Não tinha asfalto, não tinha nada. E aí Deus pegar, irmão, e fazer o que Ele fez na minha vida. Olha, só Jesus mesmo, irmão. Então deixa eu dizer, eu acredito. Pastor, eu acredito que eu não tenho capacidade de passar no concurso. Ei, meu irmão, quem vai passar por você é Jesus. Na hora que tu estiver lá fazendo a prova, é só tu parar para ouvir Ele, que Ele vai te dizendo bem direitinho como é que faz. Faça a sua parte, né? Então não precisa mais nem estudar mais não estou dizendo isso, irmão. Porque se eu tivesse ficado parado, sem me levantar para ir trabalhar, Ele não tinha me dado. Amém? Mas eu creio numa prosperidade sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus só precisa do teu nada para poder fazer o teu tudo. Eu vou repetir, Deus só precisa do teu nada para entregar o teu tudo. Amém? Vamos lá. Vamos deixar ali o púlpito ali. Vamos. Vocês estão lá atrás, vocês querem vir mais para pertinho não? Tá, se quiser ficar aí, pode ficar aí, não tem problema não. Quiser vir mais para perto, venham mais para perto. Então tá bom. Vamos lá. Vamos orar antes de começar? Amém? Senhor, nós queremos te pedir que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Que a nossa confiança e expectativa não esteja em mim ou nos homens, mas somente em Ti. Nós queremos te pedir que toda voz que não seja a Tua voz seja silenciada agora, em nome de Jesus. Que os nossos sentidos, ouvidos, olhos estejam voltados para receber da Tua palavra, o nosso coração como terra fértil em cada semente que será lançada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje, e eu tinha tantas palavras hoje para falar, mas vai ser algo que eu acredito que vai ser bem leve, bem tranquilo, mas que vai ser transformador para a vida de cada um de vocês. Deus tem várias formas de agir na nossa vida. Deus tem várias formas de se mover através de nós. E uma das coisas que mais precisa, todo mundo olhando para mim, uma das coisas que nós mais precisamos é estar atentos para ser conduzidos e guiados por Ele. Essa forma como Ele conhece o fim antes do começo, a forma como Ele conhece o nosso coração mais do que nós, a forma como Ele nos entende, nos compreende, sabendo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, é algo extraordinário. E você manter e desenvolver um relacionamento com esse Deus é algo mais extraordinário ainda, porque nós olhamos para nós e percebemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, as nossas falhas, mas nós olhamos para um Deus tão grande, santo, perfeito, justo, mas que Ele decidiu se relacionar comigo e com você. Ele não olhou para os teus pecados, Ele olhou para a imagem e semelhança que Ele fez quando Ele criou o homem. E Ele escolheu a você, para que você possa mudar e influenciar todos os lugares aonde você está. Preste atenção, nós temos um Deus que é três, eu gosto muito de falar isso. Nós temos o Pai, e parece até, pastor, mas isso é tão simples, mas não é tão simples assim não. Nós temos um Pai, que é aquele que estás no céu, que eu gosto de dizer que é o grande mestre, o grande chefe. É aquele que comanda, que decide, que diz o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. É Ele que diz, eu quero sim que aconteça dessa forma. É Ele que diz assim, não vai acontecer dessa forma. É o que decide, o eu sou. Nós temos Cristo, que é o Deus Filho, que é Deus. E é interessante porque eles são três, mas são um. E Cristo é aquele que nos trouxe de volta aos braços do Pai, quando nós não poderíamos mais ter acesso a Ele.
Foi aquele que pagou o preço por mim e por você. Então é aquele que enviou. Ele é o mensageiro. Eu gosto de dizer que é aquele que nos conectou de volta ao Pai. E Ele é aquele pelo qual nós oramos e dizemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o elo, a ligação veio através dele. É por isso que você ora e você agradece em nome de Jesus. Amém. Ele é aquele que restituiu a glória, a presença que nós perdemos lá no jardim para ter com Ele. Ei, eu quero que você olhe para Deus dessa forma. Um Deus simples, mas um Deus tão grande que a eternidade não é suficiente para conhecê-lo. Um Deus que ama falar com você, mas que muitas vezes silencia para te ensinar. Um Deus que vê diferente de como você vê, mas que te convida todos os dias para descobrir e conhecê-lo mais. E nós temos o Espírito Santo, que é aquele que mora aqui conosco. Aquele que quando Jesus disse, olha, é preciso que eu vá, para que Ele venha, porque Ele é melhor do que eu. E aí mandarei o Consolador, aquele que permanecerá com vocês, até que eu volte. E deixa eu dizer, Ele é o responsável, olha aqui para mim todo mundo. Ele é o responsável por segurar na tua mão e te sustentar em todos os momentos. O Pai está no céu, diante do trono, a glória, os anjos dizendo que Ele é santo, perfeito e justo. Cristo, Ele foi a ligação, o acesso que retomou essa proximidade, esse carinho, essa atenção, esse abraço, esse relacionamento. E o Espírito Santo é aquele que executa os desejos do Pai. Então Deus diz assim, eu quero que ela seja curada hoje. E aí Cristo diz, ei, o Pai quer que ela seja curada hoje. E o Espírito Santo vai, se move e ele é curado. É o Espírito Santo que diz, olha, hoje o Pai quer visitar poderosamente e derramar da glória dele sobre. É Ele que cria o ambiente, que cria o caminho. Vocês estão aqui? Pastor, por que você está dizendo isso? Abra comigo suas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, o primeiro livro, Novo Testamento, depois de Malaquias, 420 anos depois de um tempo de silêncio, 430 anos, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Todos acharam? Mateus 7,21 fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu Deus, que tremendo! De quem é que é a vontade? Do Pai, que estás aonde? Nos céus. Próximo. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? O dia que Cristo voltar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olhando para Cristo, não profetizamos, repita, profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eu gosto da tradução que fala milagres e maravilhas. Próximo. E então lhes direi abertamente no seu olho, irmão, olhando no seu olho, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vai ser no olho de ninguém daqui, viu? Nem se preocupe. Aqui só tem crente. Glória a Deus, olha para mim. Uma das coisas que mais me deixava intrigado, se eu posso dizer assim, duvidoso, questionador, era justamente porque que depois dessa ligação, que Cristo, Ele reconectou nós com o Pai, porque que muitas pessoas com os dons do Espírito Santo, de quem são os dons?
os dons no plural do Espírito Santo, eles manifestam os milagres e as maravilhas, e um dia não será reconhecido pelo Pai. Por que que muitos profetizarão? Por que que muitos, cheios do fogo e cheios da glória, operarão milagres e maravilhas, e muitos expulsando demônios? E essa parte de expulsar demônio foi uma das coisas que mais me intrigou. Sabe por quê? Porque eu aprendi que os dons que nós recebemos, eles permanecem em nós. E se nós, olha aqui para mim, todo mundo, e se nós não vigiarmos naquilo que Deus me confiou, o dom permanece em mim, mas o Espírito Santo não mais. Só que tem uma coisa diferente. Quando eu falo em expulsar demônios, eu quero que você lembre do texto comigo. Olha aqui para mim, vamos aprofundar aqui na palavra. Do texto quando Jesus, ele está operando milagres e expulsando demônios, e os sacerdotes chegam para eles e dizem assim: olha, ele está fazendo isso em nome de Belzebu, em nome de Satanás. E aí Jesus olha para aqueles sacerdotes, os fariseus que estão ali, e ele responde assim: e por acaso casa dividida subsiste? Estaria Satanás brigando com ele mesmo? Não, deixa eu te dizer, eu faço isso em nome do Pai, em nome de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém tem autoridade para dar comando e expulsar demônios a não ser eu. E aí, irmão, eu paro, olho para o texto e eu digo: pessoas expulsando demônios, quer dizer que é sim, através do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, e mesmo assim não serão conhecidas. Meu Deus, botaram o tema antes do tempo, não tem problema não, sejam perdoados, viu? Qual é o tema? Vamos lá. De novo, vamos. A gente pensa que é reconhecido por quem? Pelos homens. Não, irmão, reconhecido por Deus. Essa é a maior vitória de um crente, é ter o nome dele dito, declarado: eu te conheço pelo nome. Essa é a maior vitória, é o que nós buscamos. Agora deixa eu te dizer, vamos lá, vamos começar agora. Quando nós entendemos que nós temos um Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, entendemos quem eles representam para nós, eu começo, como foi pregado no culto passado, a colocar a minha vida, as minhas decisões nas mãos dele, para que ele cuide de mim. Agora deixa eu te dizer, a graça, ela é muito maior do que o que nós imaginamos. A salvação, a graça, é como se você tivesse o direito de não ser condenado, por conta que Cristo pagou o preço pelos teus pecados. Olha aqui para mim, para todo mundo entender. Mas Ele não te dá só a salvação, Ele faz você moradia dEle. Ele faz com que você seja a representação, a imagem e semelhança dEle aqui na terra. É bem verdade que é um processo, é um passo a passo, porque quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos passar por processos. E aí, irmão, tem muita gente que conhece a Cristo, recebe o poder de Deus, depois que recebe o poder de Deus, começa a operar milagres, maravilhas, começa a profetizar, começa a expulsar demônios, e depois se perde no caminho. Mas por que se perde? Porque deixou de ouvir, porque deixou de obedecer, porque deixou de manifestar os frutos aqui na terra. Vou já dizer qual é os frutos, viu? Pastor, e como que você consegue chegar numa situação dessa? Primeiro, o orgulho. Vocês estão aqui? Sabe qual é a minha oração que eu faço quase todas as noites? Prometo-te toda honra e toda glória para ti. Eu me ajoelho e eu digo: Senhor, eu não quero tocar na tua glória, eu não quero tocar naquilo que eu sou só mordomo, que não é meu.
Eu não quero tocar naquilo que só tu podes fazer, jamais achando que eu posso. E esse, olha aqui para mim, é o primeiro desafio. Porque mesmo você estando afastado dele, os dons ainda permanecem em você. E você nem percebe. Você começa a profetizar e as pessoas começam a declarar sobre a sua vida: é profeta, ei, o menino, ei, aquela é profeta, e você começa a orar: eita, Deus está me usando. E aí você vai e chega aqui pro Guilherme, entrega uma palavra para ele uma vez, e aí ele se cumpriu a palavra. Que coisa poderosa. Olha aqui para mim. E aí daqui a uma semana, 15 dias, o Guilherme precisa de outra palavra. Ele vai atrás de quem? De mim. Só que quando ele chega, Deus não fala nada. E aí você tem que saber exatamente a sua posição de mordomo para olhar e dizer assim: Guilherme, hoje Deus não me falou nada. Porque senão você quer: não, peraí, eu sou profeta. Não, Deus me usa. E aí você começa a fechar os olhos e começa a parecer que é espiritual, e começa a parecer que você consegue fazer pela sua força. E aí sabe o que é que você começa a ver? Você começa a ver as suas emoções. Você começa a ver aquilo que não é de Deus. Você começa a ver aquilo que você quer ver. E aí eu começo a dar passos e me afastar do Senhor, porque eu me esqueço da dependência. Deixa eu tentar correr aqui para ver se eu consigo. É tanta coisa para falar. Mas deixa eu dizer, uma das coisas que Deus me ensinou e eu aprendi na jornada aqui, é que eu sou não só dependente, mas que nos momentos mais difíceis, quando parece que tudo está dando errado, eu sempre confio e escuto a palavra dele e eu sigo olhando para ela. Isso vai fazer com que você permaneça com seus dons, mas com o temor daquele que te confiou os dons. Eu lembro, irmão, quando eu comecei, contei o desafio aqui dessa igreja que o Senhor nos usou para construir, e foi um desafio nessa época imenso, grande. Nós sentávamos e era dificuldades, era problemas, eram as coisas. Eu disse: meu Deus, eu estou querendo abençoar, eu estou fazendo para abençoar, e tanta dificuldade, tanto problema assim. Olha aqui para mim, todo mundo. Por que, Senhor? E eu entendi anos depois, porque Ele estava me amadurecendo. Era para me fazer, sabe o que é que o inimigo queria? Chutar o balde e dizer: eu vou lá mais fazer nada para ninguém, eu vou lá mais perder tempo com isso. A gente está abençoando, fazendo, vindo para cá, ofertando e tudo, e ainda é tanto problema, deixando um doente, outra pessoa indo para o hospital. Não, isso não é de Deus, não. Deus não está nesse negócio, não. É isso que o inimigo quer. É você não ter esse relacionamento a ponto de você ter a certeza absoluta do que Deus tem para você, irmão. Eu preciso ficar com dúvida e eu preciso de confirmações todos os dias para me poder entender o que Deus tem para mim. Eu ia para o meu lugar, eu dizia: Senhor, e agora eu vou chutar o balde? O Senhor disse: não, fica no teu canto. Ia passando e avançando, ia passando e avançando, até que o dia, meses depois, o Senhor disse assim: ei, eu na minha casa no sofá chorando, ó, as lágrimas vem quando descendo, a mulher zangada, a mulher lá em casa estavam cutucando com a irmã, com a mãe dela, e ela zangada, e eu disse: Senhor, já tem muito tempo que eu estou aqui no meu canto, fiz tudo, e agora? O Senhor diz: agora tu pode ser tu. Eita Jesus, agora eu posso ser eu? Não vai dar bom não, isso aí não. Peraí, deixa eu ouvir de novo, Senhor. Diz de novo aí para me ter certeza. Seja você. Opa, fui liberado. Fui liberado para ser eu. Meu Deus, coitado de mim. Sabe o que Deus estava fazendo? Estava me testando. Estava me testando para saber se eu ia desonrar. Estava me testando para saber se eu ia afrontar. Estava me testando para saber se eu ia
exceder o limite daquilo que eu acreditava como filho, como servo de Deus. E eu lembro que no dia da inauguração da igreja, a Charliane fez como é o nome, aquele negócio do louvor? Um papel, porque não tinha telão, não tinha mídia. Olha aqui para mim, é poderoso o que eu estou dizendo hoje aqui, viu, irmão? Vai mudar a tua vida. Sabe por quê? Porque você não precisa passar pelos desafios que eu passei. Você não precisa não. Você pode dar o passo a partir do local que eu estou hoje. Eu quero ser o degrau para que vocês pisem e passem adiante. E aí a Charliane fez com todos os louvores para o povo louvar junto. E a igreja lotada, eram umas 200 a 300 pessoas dentro. E gente do lado de fora. Não cabia de gente, meu irmão. Armaram 4 tendas do lado de fora. Negócio no sertão do sertão do sertão. Veio gente até de Juazeiro do Norte para essa inauguração. E aí, na hora ali, lotado, e cadê? O pastor chegar, não chega. O pastor para chegar não chega. E o pastor aí passou e tinha marcado para começar às 6, já era 7. E ninguém chega. E disseram, olha, o louvor vai ser totalmente diferente, não vai ser nada do que isso foi planejado aí. Rapaz, Jesus, é muita prova. Aí eu estou sentado no meu cantinho, como você está aí, no meio da igreja. Aí, hoje, pastor, um dos dirigentes chega para mim e diz, ei, eu não posso fazer nada. Você sabe que eu tenho que ser obediente, mas se o senhor quiser pegar um microfone e ir lá e começar o culto, você pode ir. Aí ele me entrega o microfone. O povo com calor, o povo reclamando, o povo do lado de fora, gente que veio de 300, 400 quilômetros. Aí eu paro e olho, Senhor, é do meu jeito, é? E aí quando eu vou parar para me decidir, o Senhor diz, lembra o que Saul fez? Meu Deus, ele tinha que ter esperado por Samuel, ele não podia sacrificar. Deixa eu dizer, o seu lugar é aí. O seu lugar não é lá começando algo que você não tem autoridade para fazer. Meu Deus, olha aí o irmão sendo tratado. Aí eu fiquei no meu lugar, chorando, só eu e Deus. Chorando, chorando, chorando. Até a hora que, sabe o que é que Deus diz? Eu acho que para me acalentar, que nós temos um pai bom, irmão. Cutuca quem está do teu lado e diz, tu tem um pai bom, irmão. Tu tem um pai bom. É bom. Preste atenção. Aí começa ali o culto. Aí o Senhor diz assim, ei, eu vou te honrar aqui na frente de todo mundo, viu? Olha, Jesus, tu vai me honrar, é? Aí eu fico ali quieto. Aí no meio do culto se juntam as irmãs da igreja, todo mundo, e começam a louvar e contar um pouco da minha história, do testemunho, levantando, honrando a minha família, orando por mim, pela minha esposa. E o Senhor me honrou, porque Ele tinha planejado daquela forma para mim. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei no meu lugar. Eu manifestei aquilo que nos faz ser reconhecido, os frutos. Mas sabe quais são os frutos? Do Espírito. Profetizar não vai te fazer salvo. Operar milagres e maravilhas não vai te fazer salvo. É um grande profeta de Deus, não vai ser salvação para ele. Agora sabe o que é que vai fazer você ser reconhecido pelo nome? É você manifestar, e eu vou me corrigir aqui, não é os frutos, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquele que diz assim, sabe o velho homem? Vocês estão aqui? Ele morreu. O velho homem não existe mais. É Cristo que vive em mim. E já não sou mais eu quem decido. Eu sou levado como ovelha todos os dias ao matadouro. Então na hora que eu quero mirar, Senhor, eu não vou fazer isso, porque já não sou mais eu. Se for eu estava fadado ao pecado, à morte. Eu estava fadado à perdição. Eu estava fadado a ser destituído da glória de Deus. Agora, quando eu olho e eu vejo a situação que pode te dar
todas as opções de dizer que você tem razão e você age diferente, é quando você diz assim: ei, não é mais ele não, ele morreu. Tu precisa morrer, irmão. Tu precisa morrer. Eu lembro do dia que a Charlene morreu. Se lembra, irmã? Se lembra, ela não se esquece desse dia nunca. O dia que ela morreu foi assim: ela sonhou que estava morta, não, ela estava em pé e um homem tão alto que ela não conseguia ver a cabeça dele. Aí o homem dizia assim: ei, tu morreu, tu está doente. Não tenho nada. Ela questionando: olha, irmão, não, eu não tenho nada. Tá, você está morta. Não tem jeito. Ela disse: tem, eu estou saudável, eu não tenho nada. Não tem jeito para você. Ela disse: pois tá bom, pois se não tem jeito, então eu vou morrer. Aí ela só entregava a mão assim. Aí quando entregava, ela disse que caía, havia um caixão, ela morta. Aí ela disse: meu Deus, eu tive um pesadelo, Gutenberg. Foi mesmo? Conta aí o pesadelo, irmã. Não, eu sonhei que eu morria. Ô morte réa boa. Irmão, sabe o que foi que Deus fez? Já não é mais ela. Tu morreu e sabe o que é que Deus disse? Tu tem um problema na perna. E mostrava como se fosse uma ferida, como Deus feriu a Jacó quando fez aliança com ele, na perna. Todos os sonhos são interpretados a partir da palavra de Deus. E o que Deus tinha dito para ela naquele tempo era que a velha Charliene tinha morrido. E que agora ela tinha uma aliança com o Pai. E ela não precisava mais ser quem era ela. Amém? Deixa eu ir mais adiante aqui. E aí, pastor, e aí o desafio só aumentou, irmão. Se tu está pensando que não tem desafio muito, mas sabe o que é? Não é para trazer problema para a tua vida, nem dificuldade não. É desafio para fazer você amadurecer. Porque antes de que você assuma a posição e o local para qual Deus te chamou para ser, primeiro você precisa morrer. Senão, irmão, você vai começar a crescer e tome profecia, e tome milagres, e tome maravilhas, quando na verdade você ainda está vivo, fluindo nos dons, mas morto no Espírito. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Todo mundo queria fogo, né? Era fogo, já vai. Como é, pastor Carlos? Fire! Né? Mas deixa eu dizer, o nosso propósito é estar com o Senhor. O nosso propósito é ser reconhecido pelo nome. E se nós não estivermos dispostos a mudar quem nós somos, você não está pronto para ser quem Deus quer que você seja. Eu vou repetir: se você não está pronto para mudar quem você é, você não está pronto para ser quem Deus quer que você seja. Meu Deus, é para ti, Jesus. Pastor, e como foi? Meu irmão, o negócio foi pior. E aí a gente começou a avançar, a semente morreu. Pastor, por que você está contando seus desafios? Não, irmão, não estou contando os desafios. Estou contando como é que Deus amadurece. Muita gente quer amadurecer só pelo fogo, irmão. Vem para cá, vai botar a mão na sua cabeça aqui. O fogo que Deus derrama, Ele vai derramar todos os dias. Não tenha dúvida disso. Ele vai te revestir, Ele vai derramar, Ele vai te entregar. Você vai subir, todo o culto vai ser melhor, seja no louvor, seja na palavra. Por quê? Porque Deus quer alcançar a igreja dEle. E o mérito não é teu, é dEle, irmão. Então sempre vai ser bom, sempre vai ser melhor. Mas você tem que se lembrar o local certo, aonde você vai ser chamado pelo nome. E esse local é o local de humildade, é o local de estar pronto para aprender, é o local de estar pronto para poder receber aquilo que Deus tem para te entregar, para te corrigir, irmão. Porque nós queremos saber de tudo, e a gente tem justificativa para tudo, só não tem justificativa para poder parar e ouvir Ele. Sabe quem foi o meu treinador? Eu vou dizer aqui, olhando para ele, quantas palavras eu recebi proféticas. Sou eu que te ensino, sou eu que te treino, sou eu que te corrijo, porque eu parava para ouvir. Quantas vezes eu ouvi o que eu não queria ouvir?
Quantas vezes eu deixei de ser eu para ser quem Ele queria que eu fosse? Pastor, você se arrepende? Jamais. Sabe por quê? Porque não é sobre igreja, não é sobre quantidade de pessoas aqui, é sobre eu ser reconhecido pelo nome. É sobre Ele olhar para mim e dizer: eu te conheço pelo nome, porque lá tu fez meu Deus, tu serviu como eu te chamei para servir. E aí, irmão, fui para outro ministério. Na verdade era o mesmo, só que o pastor na época saiu e eu saí junto com ele. E foi bênção demais, porque no dia que eu cheguei lá, Deus tinha me dito que ele ia sair. Então não saí não, eu continuei no mesmo canto. E aí junto lá e servindo, e bênção, até que chegou os desafios, e os desafios foram maiores, anos depois. Os desafios maiores, e começou, deixa eu dizer uma coisa que é muito delicado. Irmão, deixa eu dizer, não fale do irmão. O irmão pode estar todo ferido, todo sujo, ele pode estar com as costas toda lapiada, pingando sangue, mas não fale dele não, irmão. Não fale não. Sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está do teu lado, tua imagem e semelhança de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Quando eu falo do Lucas, eu não estou falando do Lucas não. Eu estou falando da imagem e semelhança de Deus. Tu está falando do dono da obra. A nossa guerra não é contra principados e potestades. Meu Deus, a nossa guerra não é contra homens e contra a carne, é contra principados e potestades. Se você vê algo de ruim, deixa eu te dizer, aquele homem tomou decisões ruins, mas não quer dizer que ele é ruim, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E começou os desafios, e Deus me direcionando os passos, até que chegou um dia que chegou no limite. E meu irmão, olha, sabe como foi que eu aprendi? Era Deus me ensinando, preste atenção como era assim, ó. Eu amava e amo esse homem de Deus, o pastor dessa igreja. E ele estava, olha, eu vou fazer uma cruzada, vou pregar numa cruzada lá no Rio Grande do Norte, meu Deus, longe. Aí eu dizia assim, quando é? É amanhã, eu vou. Vixe, mas é 300 quilômetros, 400 quilômetros, eu quero lá saber quantos quilômetros é, irmão. Eu tô é mais ele. E aí eu ia, Senhor, é para mim? É. Aí eu chegava lá, viu, Igor? Aí ficava lá do lado. Aí quando eu chegava no hotel, aí Deus me dava a visão do povo que ia ser curado lá. Eita, que negócio legal, o povo vai ser curado. Aí eu chegava lá, parava. Aí Deus dizia assim, vai lá para frente para tu olhar como é que ele faz. Aí eu ia para lá e olhava. E Jesus me ensinando aqui, ó. É assim que ele faz. E era o povo sendo curado e os demônios sendo expulsos. Aí tinha hora que ele dizia, fica bem pertinho dele. Aí eu ficava bem pertinho. Aí Deus falava com ele e dizia assim, ei, mostra a ele como é para poder ele fazer. Aí ele, vem cá que Deus está mandando eu te mostrar. Eu sei, ele acabou de dizer a mim que era para me fazer. E foi assim que eu aprendi. Eu aprendi, sabe o que? Me submetendo. Eu aprendi honrando aquilo que ele carregava. Eu aprendi ouvindo a voz de Deus e tendo a certeza daquele lugar onde eu estava, o que eu precisava fazer e aonde eu tinha que ir. Foi assim que eu aprendi. E tem gente que passa o quê? 20 anos, 30 anos para aprender. Por quê? Porque quer fazer do seu jeito. Mas Deus me ensinou da forma correta. Se eu posso dizer assim, sabe qual é a forma correta? Você sempre esperar o momento certo. Aí tinha umas que eu ia, o Senhor diz, hoje tu não vai fazer nada, tu vai ficar só aí de longe intercedendo. E eu doido para orar pelo povo, meu irmão, para ver o povo ser curado. Doido para manifestar os dons. E eu de longe, o Senhor dizia, tu fica no teu canto, tu não vai sair daí. Jesus, o povo precisa de oração. Eu quero ir orar pelo povo. Vocês estão aqui? E agora, Jesus? Glória a Deus, tem tempo ainda. Fica no teu canto, porque não é para tu ir agora não. E eu aprendi a obedecer. Eu aprendi a morrer para a carne. Eu aprendi que não era eu que fazia, que era Ele que fazia.
É por isso que hoje, antes de eu subir para o altar, eu me ajoelho e digo: Senhor, Tu vai vir com a Tua unção. E aí a presença dEle vem, me toma. Eu tenho certeza. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu estou lhe dizendo isso. Quando eu estou diante do Senhor, eu posso ficar 1 hora conversando com Ele, 2 horas conversando com Ele, e eu gosto de conversar com Ele, irmão. Eu fico conversando com Ele, mas deixa eu dizer, eu não me levanto se a presença dEle não vir e não me der um abraço e eu sentir que Ele está comigo. Se for para ficar 1 hora eu fico, se for para ficar 2 eu fico, sabe por quê? Porque eu aprendi que o caminho é Ele viver em mim, morar em mim, é eu desaparecer, é Ele ser visto. É por isso que eu me ajoelho e digo: Senhor, tem essa dificuldade, essa. Aí eu escuto Ele passar 1 hora me ouvindo. Aí eu digo assim: Senhor, Tu está aqui comigo? Meu irmão, a presença vem tão forte que eu só começo a chorar, eu só sei chorar. Sabe, você está parado aí agora do jeito que você está, e você diz assim: Senhor, Tu está comigo, e Tu se arrepiar do pé à cabeça e saber que Ele está do teu lado? Pois esse é o meu relacionamento com Ele. É por isso que eu sigo firme naquilo que Deus me mostrou. Eu não preciso receber palavra de ninguém para saber o caminho que Ele me disse. Meu Deus. Esse relacionamento é para você também. Não é para mim não. Esse relacionamento é para você. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que um dia se sentou todo mundo numa mesa. Senhor, me ajuda, Jesus. Quando eu parar assim, irmão, não se preocupe, não é porque eu estou conversando com Ele, eu estou lutando com Ele, viu? É eu e Ele aqui, mas é uma luta boa. Eu dizendo: Senhor, eu vou falar, eu não vou falar. O Senhor diz: pode falar. Todo mundo. E aí, um desafio que a gente tinha para romper, eu escutei as coisas mais horríveis que um crente podia ouvir, da mão dos próprios crentes, dos próprios irmãos. Mas tanta coisa que eu parei, e eu tinha tudo para fazer, sabe o quê? Chutar o balde. Ah, Senhor, isso não é de Deus não. Isso aqui não é de Deus não. Chutar o balde. E o meu relacionamento contigo é eu e tu. Isso embora. Mas sabe o que é que Deus disse? Irmão, eu chorando, deitado, olhando para Ele. Fica no teu canto, que o teu canto é aqui. Tem condições não, Jesus? Aí todo culto eu estava lá. Charlinho que se lembra. Aí vi um irmão pedir perdão. Deus mandou vir te pedir perdão. Está perdoado, irmão. Aí era outro culto, quinta-feira. Aí chegava o irmão: ei, Deus mandou vir te pedir perdão. Rapaz, tem alguma coisa errada comigo. Eu não presto mesmo não. Todo mundo vindo me pedir perdão. Eu gosto de dizer o seguinte: eu sou o queridinho de Jesus, viu? Você pode ser, mas eu sou mais, viu? Não se preocupe não. E aí: ei, eu tive um sonho contigo e Deus mandou vir te pedir perdão. E o povo vinha chorando, irmão. Chorando, as lágrimas descendo. Vocês estão aqui? Existe um caminho para ser reconhecido pelo Senhor. E o caminho não é esse caminho que a gente acha de glória, de poder, de altar. Quem precisa de púlpito não tem altar em casa. Sabe qual foi o primeiro dia que eu preguei? Hoje eu estou com vontade de contar minhas histórias. Tem ninguém dormindo? Dá um glória aí, irmão. Primeiro dia que eu preguei foi assim: estou de joelho, o Senhor diz: hoje tu que vai levar a palavra na igreja. Eita, Jesus, é eu mesmo? Mas Senhor, eu estou pronto, de manhã. Aí quando chega de tarde, meu irmão, vem o temor, 5 horas da tarde o culto, viu, sabe? O pastor sabe. Aí eu digo assim: Senhor, eu não estou pronto não. Estou nada. Pode botar outro no meu lugar que eu não estou pronto não. Aí eu me ajoelho e começo a chorar. Senhor, me desculpa, eu queria pregar. Eu pedi para pregar. Eu não estou pronto não.
Eu não tenho condições, eu não vou pregar isso, só eu e Deus. Ninguém tinha falado comigo, mandado mensagem, ninguém. Só eu e Deus. Aí quando eu termino de orar, que vem aquele alívio, aí o Senhor diz assim: agora tu está pronto, porque não é tu que faz, sou eu. Meu Deus, então quando eu achava que eu estava pronto, eu estava era no outro caminho. Era. Quando você descobriu que você não está pronto, agora tu está pronto. Aí eu chego na igreja, culto de domingo, igreja lotada. Aí o pastor sobe, aí começa aqui, olha, abre aqui a Bíblia. Olha, hoje eu quero agradecer, mas Deus falou comigo que quem vai pregar hoje é o Gutenberg. Eita Jesus, Gutenberg sou eu, viu, irmão? Sou eu mesmo que vou pregar. Irmão, sabe o que foi que eu fiz? Nada. Eu só subi no altar. Quando eu subi, Deus tinha falado comigo: Senhor, eu não posso não, eu não consigo, eu não sei pregar não, mas tu pode fazer. Irmão, correu um fogo na igreja, correu um fogo tão poderoso que os irmãos começaram a declarar, a falar em línguas, e a glória desceu. Sabe por quê? Porque eu entendi a dependência nele, porque eu não estou pronto e nunca vou estar. Vamos encerrar aqui. Pastor, e aí? Foi, eu fiquei lá mais um bocado de ano ainda, um bocado de tempo. O Senhor disse: teu canto é aqui. Aí quando nós perdoamos irmão tudinho, Deus curou o nosso coração. E aí eu já não subia, não pregava. Eu brincava dizendo que eu estava de disciplina. Aí Deus chegou. Ei, eu disse: oi Senhor, agora está na hora de tu sair. Não, Jesus, não tem graça não. Já passou o desafio. Agora eu quero ficar. Não quero sair mais não. Agora eu quero ficar. Não. Agora tu está pronto. Agora tu amadureceu. Vamos ficar de pé? Segura aí que eu vou terminar. Pastor, por que você está falando isso? Irmão, eu estou dizendo isso porque Deus sempre vai nos levantar para um reinado. Você é rei, você é governador. Deus já tem o governo para a tua vida. Mas até onde você está disposto a morrer para você e ser somente Ele? Muitos naquele dia dirão: não profetizamos em teu nome, não manifestamos milagres, não expulsamos demônios. Deixa eu dizer, se os que não serão conhecidos farão tantas coisas, imagine eu e você que seremos chamados pelo nome. Então deixa eu dizer, os milagres e maravilha é para você, Jonathan, é para você, Júnior, é para você. Meu Deus, vou chamar o surfista de surfista, olha. Meu Deus, é para você, irmã Dani, é para você, Adamo. Diz para quem está do seu lado: os milagres e maravilhas é para você. Eu quero que você comece a acreditar a ponto de que você vai ter a certeza absoluta. Se você tem certeza de que você é salvo, se você tem certeza de que você é separado por Deus, você também tem que ter certeza que os milagres e as maravilhas, as palavras proféticas, a unção é para você também. Ei, irmão, deixa eu te dizer, segura aí, segura. Deixa eu te dizer, pastor, mas eu quero ser reconhecido pelo nome. Aí você vai lá em Gálatas 5, para a gente encerrar. Gálatas 5, 22 e 23. Deixa eu abrir aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Ei, irmão, o fruto, repita comigo, o fruto. Você manifesta todos eles quando tu está cheio de Deus.
Quando tu está cheio de Deus, tu ama as pessoas. Quando tu está cheio de Deus, tu se alegra com o que Deus está fazendo na tua vida. Quando tu está cheio de Deus, tu tem paz, mesmo que pode parecer que o mundo está se acabando, mas o fruto do Espírito está aí, tu tem paz. Quando tu está cheio de Deus, tu é longânimo. Sabe o que é isso? É você ser perseverante, você ter cuidado, zelo, você ter paciência, você não se irar, você não se aborrecer, você não se estressar, você não fazer cara feia, você não fazer, meu Deus, tanta coisa. Isso é longanimidade, é você manifestar os frutos do Espírito. Benignidade, você ser bom, você ajudar as pessoas, aqueles que precisam. Isso é um fruto. Isso é um fruto. Irmão, deixa eu te dizer, todos nós passamos por dias difíceis. Todos nós em algum momento falamos o que não é para falar. Nós perdemos o controle, nós nos iramos. Todos nós, mas deixa eu dizer, você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você tem a chance de voltar para o seu lugar e manifestar o fruto, a alegria do teu coração. Bondade, aleluia, fidelidade, mansidão. Você já viu um caba manso? Eu não era manso não, irmão, eu era zangado. Quem era zangado era eu. Aí hoje o pessoal quer me zangar, eu fico manso. Eu digo, Senhor, eu morri mesmo, não é eu mais não. E por último, o domínio próprio. Quer ser chamado pelo nome? Peça os dons, flua nos dons, manifeste os dons. Mas quer chamado pelo nome? Só pode ter fruto do Espírito. Bota o tema. Bota o tema, para nós terminar. Tema. Para ser reconhecido, somente o fruto, aqui ó, do Espírito, aquele que está na videira, só manifesta o fruto, aquele que é cheio de Deus. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia que Ele voltar, Ele vai olhar e vai dizer, naquele dia, tu manifestou o fruto porque tu morreu e foi eu que apareci em ti. Naquele dia tinha tudo para você fazer totalmente o contrário, mas você decidiu morrer para mim e manifestar os frutos. Segura aí. Sabe como é que Deus vai mover hoje aqui? Deus vai mover hoje com o manifestar, não dos dons, mas do florescimento dos frutos. Ele vai constranger as pessoas que precisam pedir perdão. Ele vai constranger as pessoas que precisam se alegrar. Deus confia tanto e às vezes a gente não consegue se alegrar. Às vezes a gente pede tanto para os nossos filhos. Eu olho para o Ravi, para a Rainara, para o Benjamin, e eu vejo tantas bênçãos. E às vezes os meninos fazem raiva e a gente quer olhar para as teimas. Eu quero convidar a igreja para vir aqui na frente. Podem vir aqui na frente. Pode ser chegar perto de mim, é bem tranquilo. Ó. O máximo que pode acontecer é Deus pegar eu e tu perto de mim. É o máximo que pode acontecer. Ei, irmão, sabe uma igreja saudável? Sabe uma igreja cheia do Espírito Santo? Sabe uma igreja cheia de Deus? É uma igreja cheia de frutos do Espírito. É uma igreja que você vê quando um irmão chega para outro e diz assim: ei menino, tu não vai fazer isso não. Aí o outro acha graça e diz: tá tudo bem.
Quando vem outro e quer mandar em você, você diz: meu Deus, eu estou na igreja, Jesus servindo a ti, estão querendo mandar em mim. Aí você pega e diz: eu tenho um fruto para dar. Ei, eu te amo, macho rei. Eu te amo, abençoado. E deixa eu te dizer, o que eu tenho para te entregar não é uma palavra para desencorajar. O que eu tenho para te entregar não é uma palavra para ferir. O que eu tenho para te entregar não é ira, não é raiva. O que eu tenho para te entregar não é nada que vai te decepcionar. O que eu tenho para te entregar é dizer que eu te amo. É dizer que eu estou do teu lado. É dizer que eu estou segurando na tua mão. É dizer que, sabe esse desafio aí que está tirando o teu sossego? Não é desafio não, porque Deus é maior. Eu vou orar junto contigo. Bora, irmão, deixa eu queimar aqui as carnes do joelho aqui, mais tu. É, irmão, olha aí que bênção. Eu estou sentindo uma paz e um amor. É como se Deus estivesse hoje abrindo as portas da casa dele para nos abraçar. Vamos louvar? Louvor assim para nós chorar. Jesus, usa as tuas filhas para nós chorar bem muito. Eu gosto demais de chorar nos pés de Jesus, irmão. Eu chamei você para frente, mas se você não quiser chorar, não se preocupa. Jesus vai te pegar. Não é que você vai sair sem chorar, não. É que Ele vai te pegar, irmão. Quem nunca chorou na presença do Senhor, levanta a mão. Não tem nenhum, irmão. Pega a Charliane hoje, Jesus. Pode louvar.